Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Hoje nós temos mais um vídeo da série que procura estudar as defesas aéreas do Brasil. Então, qual é a ideia desses vídeos, né? É desmistificar esse senso que existe entre as pessoas no sentido de que o Brasil precisa comprar S-400, Iron Dome, que precisa de um guarda-chuva aéreo. Nós estamos mostrando, paulatinamente nos vídeos, que realmente o Brasil não tem a melhor defesa antiaérea do mundo, não há dúvida quanto a isso. Só que é o seguinte, gente, nós vamos olhar os vizinhos e ver que a nossa situação é de normalidade. A América Latina, eu falo sempre isso, não é o Oriente Médio. Nós não temos as mesmas circunstâncias políticas, militares, o mesmo histórico. É um continente, tá? Bem diverso do Oriente Médio. Então não adianta nós pegarmos as soluções lá, que são caríssimas, tá? E jogar aqui. Até porque acho que só vai piorar as coisas. Então vamos dar uma olhada, tá? No painel latino-americano hoje, e vou voltar outras vezes aí, tá? Porque eu acho que essa ideia aí tem que ser desmistificada. Acompanhem conosco. Bom, gente, esse aqui é o mapa da América do Sul, tá? A nossa situação perante a América do Sul. Conforme eu fiz no vídeo anterior, eu não vou analisar todos os países, porque não faz sentido analisar Uruguai, Paraguai, Bolívia, né? E países que não têm fronteira com o Brasil, que é o caso do Equador e do Chile. Então nós vamos analisar os principais, que é Argentina, Peru, Colômbia e Venezuela. Bom, esse aqui é um levantamento que o Albert Cavalier fez, né? Ele é do Velho General, parceiro aqui do canal, do blog Velho General. Ele fez um levantamento geral da América do Sul, tá? E eu vou começar a pegar agora por país. Depois vocês dão inclusive uma olhada lá no Velho General, porque tem muita coisa boa. O Albert está produzindo uns documentos excelentes. Eu gosto muito de usar as planilhas dele para as minhas análises. Bom, vamos começar pela Argentina. Eles têm para defesa de ponto, né, o SAM, Surface Air Missile, o RBS-70. Canhões rebocados, eles têm 229 canhões 20mm, né, com mais os de 35mm também, com radar, com um sistema de controle de tiro Skyguard. Também tem radares, né, o AN/TPS-44, tá? Os fuzileiros navais também têm, isso que eu falei é o exército. Os fuzileiros também têm o RBS-70. Canhões Bofors 40, tá? E canhões Oerlikon de 20mm, tá? Com radar ELTA 2106, canhões 35mm com radar Skyguard. E isso já falando da Força Aérea. Eles também têm o radar TPS 43. Bom, gente, só olhando a Argentina, a gente já vê que o Brasil não está numa situação ruim. Mas vamos dar uma olhada agora na Colômbia. Bom, gente, a situação da Colômbia é bastante complexa. Por quê? Conforme todo mundo sabe, eles tiveram durante muitos anos, quase 50 anos aí, combatendo as Farc e outros movimentos guerrilheiros aí. E, lógico, o exército foi todo desenhado para operações de contra-insurgência, contra a guerrilha. Então, essa parte de defesa aérea ficou um pouco de lado. Tanto que vocês olham que a Força Aérea da Colômbia, eu já fiz aí um levantamento dela aqui, é uma situação assim bem mais voltada, mais desenhada para esse tipo de operação. Então a defesa aérea foi deixada um pouco de lado. De uns anos para cá, eles acordaram para o problema Venezuela e viram que realmente eles têm muitos problemas lá, falta uma cobertura aérea eficiente aí e não tem dinheiro para investir. Então vamos dar uma olhada no panorama geral para ver o que eles têm por lá. Bom, gente, esse daí é a adaptação do M8 Greyhound da Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem uma base, o Brasil usou esse veículo com a Força Expedicionária Brasileira na Itália. Os colombianos têm uma versão dele adaptada com metralhadoras antiaéreas. Então está aí as metralhadoras .50 adaptadas nos M8 colombianos da Segunda Guerra Mundial. Para quem acha que o Brasil vai mal, tem que dar uma olhada nos vizinhos, né? Bom, eles também têm veículos Abir 462, né, com mísseis Nimrod israelenses. São mísseis, eles não são supersônicos, tá, são subsônicos, 80% da velocidade do som, Mach 0.8, com alcance até 36 km aí. Os colombianos também têm cerca de 60 lançadores de mísseis FIM Stinger comprados dos Estados Unidos. Eles também têm uma quantidade de mísseis, né, de defesa de ponto Mistral, né, a gente não sabe a quantidade. Eu lembro que o Brasil também tem esses mísseis aí, tá, comprados da França.
Bom, gente, o restante da defesa aérea colombiana é uma miscelânea aí de umas 300 a 400 peças, né, de Oerlikon, Bofors e outros materiais, alguns materiais fabricados nos Estados Unidos com calibre até 40 milímetros, tá? Que não é muito diferente daquilo que a Argentina tem, não. Bom, uma coisa interessante, um ponto a favor da Colômbia é que eles desenvolveram um radar de busca aérea de fabricação local com alcance de cerca de 70 km chamado TADER. Parece que gastaram 14 milhões na fabricação desse radar aí, tá? 14 milhões de dólares, né? Que não é muita coisa, né? Bom, gente, um ponto interessante a favor da Colômbia, tá? Essa notícia aqui é da Janes, um site super sério, tá? É de 3 de dezembro do ano passado, tem 2 meses, portanto. A Colômbia lançou um nanosatélite, o FACSAT-1, lançou através da Índia, tá? Em apoio à sua força aérea. Esse satélite vai orbitar em torno de 500 km de altitude, né? E circula a Terra a cada 90 minutos. Pesa 4 kg e tem uma excelente resolução, como vocês podem ver aí na nossa legenda. Bom, gente, vamos conversar agora sobre a defesa aérea do Peru. Eu lembro que o Peru já foi à guerra com o Equador em 1995, mas vocês vão ver que o panorama deles também não é muito diferente dos demais vizinhos, não. Acompanhem conosco. Eles têm entre 32 e 35 canhões antiaéreos 23/4 Shilka de fabricação russa. Também teriam entre 80 e 130 canhões auto-rebocados 23-2 de fabricação russa. E pouco menos de 30 canhões Bofors de 40 milímetros. E o número desconhecido, acredita-se que até 200 lançadores de mísseis antiaéreos de curto alcance Sigla, que é o mesmo que o Brasil tem, a Força Aérea Brasileira usa ele, né? Eles têm também uma quantidade de mísseis portáteis chineses que é W1, tá? Acredita-se que é aí por volta de 18 unidades, devem complementar o Sigla. Bom, e também tem cerca de 150 lançadores do Grom, de fabricação polonesa, tá? Também é uma defesa antiaérea aí de curto alcance. Essa viatura é o Propad, de fabricação polonesa, tá? Então ela serve de base para os Grom e dá mobilidade à defesa aérea. Mas é complementar a outro sistema, tá? Na verdade é um subsistema do Grom. E acredita-se que eles têm, né, 14 viaturas Neva Pechora, né, para lançar o míssil aí que alcança mais ou menos 18 km de altura, tá? Num raio de circular aí de 35 km. Bom, eles também têm uma bateria Spider israelense, tá? Essa bateria é formada por 6 caminhões lançadores, tá? Um veículo de ressuprimento e um radar. Eles podem lançar tanto o míssil Derby quanto o Python. Então o alcance varia aí, tá, entre 20 e 50 km, né, de raio circular, podendo chegar a altitude de 16 mil metros. Chegamos então à Venezuela, provocadora de 11 entre 10 faniquitos e chiliques de alguns internautas. A Venezuela é o apocalipse, é o império do mal. Então vamos mostrar a Venezuela aí e fazer alguns comentários aqui sobre a defesa aérea da Venezuela. Bom, o carro-chefe da Venezuela é o S-300. Eles teriam aí, tá, 12 baterias, né, com 3 a 4 lançadores por bateria. Daria mais ou menos aí 2 batalhões, tá? O S-300 tem alcance aí entre 200 a 300 km e poderia chegar a 30 mil metros. Se as Forças Armadas da Venezuela conseguem tirar toda a performance operacional desse míssil, eu não sei, tá, gente? Que uma coisa é o S-300 operando na mão de russo, outro é na mão de venezuelano. Eu não sei até que ponto esse pessoal consegue explorar todas as capacidades do míssil, porque essa coisa é muito técnica, tá? Exige doutrina, exige preparo, exige treinamento, exige manutenção. Outro míssil que eles têm também é o Buk, tá? O Buk M2. O Buk ficou famoso porque derrubaram um avião da Malaysian lá na Ucrânia, né? E foi uma versão do Buk. Derrubaram um 777 lá e matou todo mundo. E o que acontece? Eles teriam aí 7 batalhões de Buk em compartilhamento com o corpo de fuzileiros. Bom, os fuzileiros têm 10 lançadores de Buk, né?
Se eles conseguem usar isso em simbiose com o exército, eu não sei, porque sempre tem problema de diferença de doutrinas, modos de emprego, sobreposição de comandos. Então não sei se haveria um somatório de forças no uso entre o exército e o corpo de fuzileiros navais da Venezuela desses Buk M2. O Buk aí, ele alcança até 20 mil metros com um raio de ação aí de 45 quilômetros. É um material excelente, é aquele velho problema, né? Não sei se o pessoal consegue tirar todas as performances dele. E eles têm 24 lançadores de Pechora também, tá? Eu já falei aí dos Pechora do Peru, depois vocês dão uma olhada. Bom, então vocês têm aí a tabela que o Albert preparou sobre a Venezuela. Já falei do S-300, já falei dos Buk e dos Pechora, tá? E agora vamos aos Manpads, né? Eles têm uma quantidade desconhecida de RBS-70 e de Mistral, tá? E teriam mais ou menos 5.000 mísseis portáteis Igla que nós usamos aqui no Brasil também, tá? O estado de operação e de treinamento com relação a esses mísseis nós não sabemos. O resto é uma mistura de canhões de 40 milímetros, 20 milímetros, 35 e por aí vai. E eles também adquiriram radares Flycatcher holandeses de alcance de 20 quilômetros. Bom, gente, tá aí um trecho do vídeo 123 aqui do canal, onde eu detalhei bastante essa situação da Venezuela, tá? Então depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? Eu vou deixar o link aqui, vocês dão uma olhada nesse vídeo, porque eu explicitei bastante. Eu não vou recolocar essas informações aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, ok? Aí esquecendo de dizer, viu gente, no 123 eu detalhei também, tá? Como funciona o Comando de Defesa Aérea Integral, né? Que coordena aí as forças de defesa da Venezuela. Então é interessante vocês darem uma olhada nesse vídeo aí. Ele tá bastante completo, eu não coloquei aqui para não ficar, esse aqui não ficar muito grande, porque eu detalhei mais, eu entrei em mais detalhes. Hoje é só para vocês terem uma ideia geral do panorama do Brasil face às outras nações latino-americanas. Bom, gente, vocês tiveram uma noção aí das forças de defesa aérea da Venezuela. É um ponto fora da curva, tá? Ela tá bem distante do resto das forças armadas sul-americanas. Mas a Venezuela também é um país que está distante da realidade sul-americana em tudo, né? O país está se desmilinguindo. Então, eu acho assim, não dá para comparar a maneira como nós administramos as forças armadas no Brasil com as forças armadas da Venezuela, porque aqui tem responsabilidade, coisa que lá não tem, porque o exército está sendo cúmplice lá na destruição do país pelos partidários do Nicolás Maduro, tá? Vocês viram também que a realidade brasileira, tirante a Venezuela, tá? Que a realidade das defesas aéreas brasileiras não está muito longe dos seus vizinhos mais importantes não, tá gente? O pessoal coloca como se fosse o fim do mundo, o Brasil não tem nada. Não é bem assim não. Nós temos muito pouco e os outros também têm muito pouco. O cenário aqui é de baixa intensidade em termos de defesas aéreas. Bom, gente, eu vou fazer um vídeo, tá? Deve ser o próximo dessa série, mostrando a situação do Brasil perante o resto do mundo. Então vou falar desses países que realmente precisam de um guarda-chuva aéreo eficiente, pesado, de longo alcance, etc. E mostrar por que não é o caso brasileiro. Mas eu acho que quem já viu, acho que esse aqui é o terceiro ou quarto vídeo da série, não sei, deve ser o terceiro. Quem já viu que eu começo a mostrar o orçamento, eu vejo a situação política, eu mostro a situação da Força Aérea, o pessoal já vai percebendo que não é bem assim, não tem razão para alarde. Quem já acompanhou até agora, tá? E fez as suas anotações, aí observou, já viu que não é bem assim, como se vinha pintando na internet com muita irresponsabilidade até o momento. Bom, e já que nós estamos falando de defesas aéreas, a nossa indicação de leitura para hoje é Uma Ponte entre Espiões, o caso do coronel Rudolph Abel e de Francis Gary Powers. O Gary Powers, para quem não se lembra, é o piloto americano que foi derrubado sobre a União Soviética em maio de 1960, depois ele foi trocado por um espião russo, tá? Ele estava sobrevoando o interior da União Soviética com uma aeronave Lockheed U-2 e foi derrubado por um Sun russo. É muito bacana, eu já fiz vários vídeos a respeito, existe o filme do Steven Spielberg e nós temos aqui o livro, né, que
que serviu de base para o filme do Steven Spielberg, tá? E eu lembro que sempre que vocês comprarem esses livros na lista de desejos da Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não vamos esquecer, tá, quem puder, de se tornar membro do Clube de Canais, porque vocês receberão aulas exclusivas aqui no YouTube, tá? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós estamos voltando, ainda vou fazer diversos vídeos sobre defesas aéreas do Brasil, tá? Estamos voltando sempre com responsabilidade e compromisso, e fé no Brasil, pessoal. Até mais!